Quantos nós somos? A gente se desloca muito? Por que que ali tem mais jovem, tem mais adulto, tem mais idoso? Qual é o impacto de ter mais adulto, mais idoso, mais jovem? Tiago, esse ano eu estou ouvindo muito falar de reforma na Previdência, de refugiado. Por que isso? Eu tenho certeza que todos esses temas que eu coloquei para vocês é de interesse teu enquanto cidadão, para você compreender melhor as relações sociais e espaciais ao teu redor, e interesse teu também enquanto vestibulando, porque população é um tema que cai muito. Bom, nas nossas próximas aulas, essa aula que você está assistindo, mais duas, o nosso foco é conversar sobre esse conjunto de pessoas que a gente chama de população, tá? Bom, para que o teu estudo fique bem organizado, a gente vai dividir de 3 formas, tá legal? Na aula de hoje, nós vamos falar de alguns conceitos iniciais e da estrutura da população. E aí, quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando de estrutura sexo-etária, homens, mulheres, jovens, adultos e idosos. Estou falando da estrutura economicamente ativa, dentre outras cositas, tá bom? Na segunda aula, nós vamos conversar um pouco mais sobre o crescimento da população, outros conceitos básicos também importantes para a gente, natalidade, mortalidade, fecundidade, expectativa de vida, tá? E aquelas teorias, malthusiana, né, malthusiana, e também outras cositas mais. Na terceira aula, o nosso foco será totalmente sobre o deslocamento populacional no espaço, que você chama carinhosamente de migrações. Tá bom? Tiago, tá, e esse acabou? Não. E é evidente que nessas 3 aulas a gente vai dialogar muito mundo e Brasil. Tá? Eu não vou dividir para a gente falar só de mundo e depois falar só de Brasil, porque muitos conceitos, evidentemente, são os mesmos. Então, conforme a gente for trabalhando os conceitos, a gente vai vendo como é que a gente aplica isso de forma geral e como é que a gente aplica isso no Brasil. Tá bom? Bom, eu acho que a nossa explicação inicial já está clara. Você já deve me conhecer, eu sou o Thiago Fernandes, quegeniano, quegeniana. Vamos mandar brasa, que a nossa aula de hoje é população. Vamos lá. Olhando esse rapaz aí simpático, nossa primeira aula de população, conceitos iniciais e estrutura, tá bom? Bom, vamos lá. Eu já falei para vocês sobre o primeiro conceito, que é o conceito de população, de um conjunto de pessoas em determinado lugar, né? Entretanto, tem outros conceitos. E assim, dificilmente vai surgir alguma questão no vestibular perguntando a você, embora já até tenha, no final desse bloco eu vou fazer uma questão contigo demonstrando isso, perguntando um conceito desse, mas muitas vezes ele troca uma palavra dessas com você no meio de uma questão, de uma múltipla escolha, né, uma questão analítica, e aí a gente vai enfrentar um problema. Então vamos lá. População, um conjunto de pessoas que ocupa determinado espaço, ok? Isso a gente já sabe. O que significa quando eu falo que um lugar é populoso? Tá? Significa que tem muita gente ali. Gente, vocês sabem, eu gosto muito de português, é sério. E esse sufixo oso dá uma ideia pra gente, em português, de abundância. Então, por exemplo, quando você fala assim, fulano é cheiroso, no caso, sei lá, vou escolher aleatoriamente alguém, eu. Tá? Você fala assim, poxa, o Tite é tão cheiroso. Gente, é porque eu tenho realmente muito cheiro, um cheiro bom. Né? É uma coisa assim, quando tem gente que fala assim, que fulano é pintoso, eu acho isso horroroso, né? Mas cheio de pinta, cheio de boa pinta, o cara é bonito. Sacou? Então, esse sufixo oso significa abundância, a abundância de população. Então, um lugar é populoso quando muita gente mora ali. Tá legal? Guarda isso. Olha para cá, por favor. Para a gente falar que um lugar é povoado, esse lugar tem que ter uma alta densidade demográfica. Olha quem está aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o total da população daquele local que eu estou estudando e vou dividir pela área desse local. Então vamos lá. Se você quiser calcular da sua rua, só você somar a quantidade de pessoas que tem ali e tal e dividir pela área da tua rua, pelo comprimento da tua rua. Ótimo, chegou. Beleza? Eu quero calcular do meu bairro, da minha cidade, da minha região, do meu país. A conta é essa.
Tá? Então você vai pegar o total da população e dividir. Se der um número alto acima de 100, por exemplo, a gente fala que esse lugar é povoado. Se der um número baixo, esse lugar é fracamente povoado. Se der um número alto e com boas condições, esse lugar é densamente povoado. E se a qualidade de vida da população é muito ruim, independente dessa relação de quantidade de gente por espaço, a gente chama esse lugar de superpovoado. Vamos focar nos slides que eu vou te explicar. Foca aí. Vamos lá. Bom, então falei para você do que é essa densidade, né? Falei para você do que é esse superpovoado, falei para você o que é esse densamente povoado. Tá? Daqui a pouco a gente volta aqui para esses mapinhas, para essas tabelinhas, para tudo isso aqui muito bonito. Vamos ver se você entendeu. Ó, o que é um lugar densamente povoado? É um lugar que tem então, uma alta densidade, tá legal? E que tem boas condições socioeconômicas. Ou seja, fazendo essa conta de quantidade de pessoas por espaço e tem uma boa relação socioeconômica. Por exemplo, vou citar um país, tá? A Holanda. Eu vou te mostrar uma tabelinha daqui a pouquinho como é que a gente faz essa conta. Agora, um lugar que tem uma oferta de condições socioeconômicas insuficientes à população. O que significa oferta de condições socioeconômicas, gente? Que não tem um saneamento básico eficiente, que não tem uma rede de transporte eficiente, que não tem, de repente, uma segurança eficiente, enfim. Tá? Se você tem essa oferta independente, volta para o slide, da quantidade de pessoas, tá legal? A gente chama esse lugar de superpovoado, pegando um país, por exemplo, uma região, a gente pode botar Bangladesh. Tiago, alguns lugares do Rio de Janeiro e de São Paulo podem ser... Pode. Você já entendeu? Se eu tenho uma falta, né, se eu não tenho uma oferta insuficiente de serviços básicos, tá? Se eu tenho uma oferta muito ruim, eu já posso classificar esse lugar como superpovoado. Tiago, o Brasil é um país populoso? Bom, eu vou deixar você responder essa pergunta. Se nós temos mais, segundo o IBGE, de 200 milhões de pessoas nesse país, 200 milhões é um número alto? Pô, então a gente é populoso. Tiago, o Brasil é um país povoado? Vamos pegar mais ou menos 200 milhões e dividir por mais ou menos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 8 milhões e meio, que é a nossa área, mais ou menos. Pode ser? Se você fizer essa conta, vai dar um número algo em torno de 23 a 24 habitantes por quilômetro quadrado. Pô, pensa comigo o seguinte. Você acha realmente que 24 habitantes por quilômetro quadrado é muita coisa? Pensa bem. Na tua sala de aula, provavelmente você teve em algum momento da tua vida escolar mais de 20, 30 pessoas num local com 30, 40 metros quadrados e olha lá. Gente, estou falando de 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, 20 pessoas, não é nada. Então o Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. Ok? Bom, agora a gente pode voltar lá, eu vou explicar tudo bonitinho para vocês, em cima agora das nossas tabelas, dos nossos gráficos. Tá? Gente, o que eu mostrei aqui para vocês? Estou mostrando a distribuição da população pelo mundo. Tá? É uma habilidade que o Enem exige, a gente tem que saber interpretar mapa, gráfico, tabela, enfim. E ele deu esse mapinha para a gente, em que quanto mais próximo ao marrom, tá? Maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, se a gente for fazer uma análise breve, vamos tentar primeiro focar no seguinte: os locais mais cheios e depois pensar em locais mais vazios, tá bom? Então, quando a gente pensa em locais mais cheios, eu acho que a Ásia, né, a gente pegando Japão, China, Índia, que os paisecos aqui no entorno, pô, isso chama bastante a atenção, né? A Europa Ocidental é um local também muito cheio. O Nordeste dos Estados Unidos é um local muito cheio. O México e a América Central muito cheio. Trechos aqui do Brasil muito cheios. Alguns trechos na África, enfim, beleza? E por aí vai. Só que também nós temos alguns vazios bem interessantes, né? Por exemplo, uma área de vazio. Eu tenho aqui no deserto do Saara, eu tenho a Amazônia, eu tenho as áreas geladas no norte do Canadá e da Rússia. Tiago, área vazia, o deserto, né, na Austrália. Tiago, área vazia é só relacionada à questão natural? Não, mas principalmente,
Tá? Uma outra questão que justifica essa distribuição desigual, na verdade, são dois pontos básicos. A questão natural, né? Às vezes a região, o clima não permite, o relevo não permite, a área montanhosa dos Andes, enfim. Então você tem um impeditivo natural muito forte, tá? E também tem a questão socioeconômica. A população tende a se concentrar, gente, onde tem dinheiro, onde tem oferta de emprego. Então, uma área mais desenvolvida, ou seja, com uma melhor infraestrutura, com mais oferta de empregos, tende a atrair mais essa população. Olha o lado da mobilidade, que a gente vai estudar na nossa terceira aula. Sacou? Bom, vamos lá, vamos ver algumas situações. Foca aí de novo, tá? Vamos avaliar. Aqui eu estou colocando para vocês só um outro tipo de mapa, uma breve recordação da aula lá do tio João Felipe, quando ele falou de cartografia com vocês, da anamorfose. Lembra? Quando eu faço uma distorção proposital no mapa para dar ênfase, vamos assim dizer, a determinada informação. Então você sabe que, por exemplo, o maior país do mundo em termos de área é a Rússia, mas aqui é a China, depois é a Índia. Por quê? Porque eu estou enfatizando para vocês o tamanho da população por país. Tá legal? Então é importante a gente ficar atento. Perceba que o Brasil também é um dos países que merece destaque. Tá? Aí eu faço uma relação com vocês de ocupação versus o clima. Vamos interpretar os mapas. Veja, por exemplo, onde eu tenho áreas desérticas, são áreas em que, por exemplo, eu tenho uma menor ocupação. Tá vendo? Ó, onde eu tenho uma menor ocupação. A área florestal, né, também, como por exemplo aqui na Amazônia, eu tenho uma relação muito baixa. As áreas muito frias, tá vendo? Então é assim que a gente faz essas relações de mapa. Se, por exemplo, cair alguma questão pedindo para que você compare, você já sabe mais ou menos qual é o caminho. Beleza? Aqui é um mapa que está disponível aí na internet, que eu acho assim, bem interessante, que ele mostra para a gente a distribuição da população por latitude. Então, aonde tem mais gente por latitude, tá legal? E aí, evidentemente, que você vê que esse é o ponto, em termos de latitude, em que a gente tem mais gente, e que em formas também de longitude, onde eu tenho mais gente. Então, se a gente for comparar as áreas, onde eu tenho mais, é aqui. Vocês estão vendo que existe uma interseção de áreas? Né? Essa interseção é essa interseção aqui. Gente, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando o mesmo mapa para vocês, esse mapa por último, tá? De formas distintas. E anamorfose, juntando gráficos, mostrando pela distribuição em relação ao clima. Eu estou mostrando a mesma coisa para vocês, tá legal? Foca aí de novo, vamos que vamos juntos. Tá? Então é importante que a gente saiba interpretar mapas, enfim, situações com uma distribuição desigual da população. Beleza? Tranquilo? Aqui eu coloquei para vocês um ranking dos países mais populosos, deixando claro que isso aqui está atualizado há mais ou menos 5 anos. Poxa, Thiago, a gente está em 2018. Gente, vamos lá. Tem alguns pontos aí, tá? A gente depende da compilação das informações de cada país. Cada país faz um censo, em média, a cada 10 anos. O Brasil faz censos a cada 10 anos. A China faz censo a cada 10 anos. Evidente que a gente trabalha com projeções. Então, por exemplo, no último censo, em 2010, o IBGE falou, o Brasil tem 190 milhões. Hoje, a gente já pode falar que o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Por quê? Projeções, natalidade, menos mortalidade, saída de pessoas, entrada de pessoas. E a gente faz mais ou menos essa projeção. A certeza, a gente só vai ter em 2020 quando o próximo censo acontecer. Tá? Então, às vezes, os dados sobre a população não estão tão próximos assim do ano em que a gente está, mas isso não significa que também a coisa mude de uma hora para outra. Fica tranquilo, porque não muda. Tá? Foca aí de novo. Então, eu acho importante que a gente fique atento, principalmente nesse ranking, vamos pegar assim, pelo menos no top 5, até onde o Brasil está. Tá? Tudo bem que eu fui até o 7 aqui, né? Mas até o 5, até o 5º lugar, que é o Brasil, é importante a gente ter essa noção. Né? Que a China tem 1,3 bi, a Índia 1,2 bi, com uma tendência de superar a China em breve, mas a gente vai conversar sobre isso depois em outras aulas. Os Estados Unidos, né, em terceiro lugar. Por que eu acho interessante destacar a presença dos Estados Unidos? Se a gente for olhar esse ranking das maiores populações do mundo, né, pegando esses 15 países, você conta literalmente em uma mão, e vai sobrar dedo, os países desenvolvidos. Né? Por exemplo, você conta aqui Estados Unidos, você conta Japão, você conta Alemanha.
Então, por que isso também? E principalmente a importância dos Estados Unidos em terceiro lugar. Para que a gente não crie uma relação equivocada que quantidade de pessoas significa pobreza. Não. O país mais rico do mundo é a terceira maior população. Agora, uma outra coisa bem interessante. Perceba como esse top 5 dos mais populosos está muito longe do top 5 das maiores densidades. Porque aí você vê que praticamente não tem nem possibilidade de convergência, né, de interseção. Você tem aí países com uma densidade muito alta, áreas pequenas, na verdade. Então, como é uma conta em que você tem população dividido pela área, na verdade, o que está contando muito aqui para essa densidade ser alta? A área ser baixa. Então, você pega, por exemplo, o Vaticano, né, muito pequeno, Mônaco, muito pequeno, enfim, por aí vai. Isso tende a jogar a densidade para cima. Tá bom? Beleza. Bom, vamos lá. A distribuição da população no Brasil, absurdamente desigual. Vou te mostrar também alguns outros mapas, mas perceba como a gente tem uma tendência muito litorânea, com alguns pontos evidentes em algumas cidades no meio, né? Manaus, Belém, Campo Grande, Brasília, Goiânia, Palmas, mas você tem uma tendência muito forte de concentração no litoral. Isso, evidentemente, tem uma questão histórica. Historicamente, nós temos uma economia extrovertida. O que significa isso? Voltada ao mercado externo, desde o tempo do cultivo da cana-de-açúcar, da venda da mineração, né, dos produtos resultantes da mineração, do café. Então a gente plantava muito para jogar, para vender isso para o mercado externo. Então a população começou a ocupar de forma mais intensa a faixa litorânea. Inicialmente, as primeiras atividades dos portugueses, né, correspondiam a essa necessidade, né, a extração de pau-brasil, enfim. Então a gente teve uma ocupação muito forte e essa caminhada rumo ao interior, embora ela continue muito forte hoje, especialmente com a expansão da soja no centro-oeste, tá, a nossa população ainda é majoritariamente concentrada, beleza, no litoral, especialmente entre o sudeste, né, e o nordeste. Tá legal? Beleza? Aqui eu quero destacar para vocês também algumas áreas: a Amazônia vazia, o Pantanal vazio, o polígono da seca, tá vendo? Vazio. A gente consegue fazer uma relação também com algumas questões naturais. Tá legal? Bom, vamos lá. Já destaquei para vocês alguns dos fatores que influenciam nessa distribuição desigual. Fatores naturais, né? Isso tudo está no teu material aí, fica tranquilo. Então, se o clima é desértico, se eu tenho um clima frio ou muito quente, área montanhosa, floresta, né? Isso é importante também. Vale de rios. Como assim vale de rios? Cara, se você for pegar, vou voltar lá. Deixa eu pegar aquele mapão maior aqui. Eu tenho uma densidade muito alta aqui, tá vendo? Bem no norte da África, que eu acabei de envolver. É o Vale do Rio Nilo. Aos locais em que, além do acesso à água, você tem solos muito férteis. Beleza? Então isso acaba também influenciando. Disponibilidade de água, enfim. Agora, como eu destaquei para vocês, os fatores socioeconômicos também pesam muito. Do tipo, olha, eu tenho uma área de metrópole, pô, beleza. Eu tenho uma área de agropecuária extensiva, eu tenho menos gente. Mecanizada, eu expulso gente. Você já viu isso na aula de agricultura. Tá legal? Beleza? Ok? Show de... Tudo isso que nós já falamos, dos fatores históricos, da ocupação antiga, enfim, tudo isso acaba influenciando, tá? Fique muito atento à questão de mobilidade das pessoas. As revoluções industriais, né, principalmente a primeira, promoveu para a gente um grande êxodo rural, os enclosures, cercamento dos campos. Esse êxodo rural também é intensificado depois pela mecanização, pela concentração fundiária, como nós já vimos na aula de agricultura. Tudo bem? Importante ficar atento que existe uma tendência, que nós já vimos também na aula de urbanização, de que no mundo subdesenvolvido a gente tem uma concentração em metrópoles, talvez até formando megacidades, tá? E que na África e na Ásia há ainda um forte lastro, um forte espaço para essa mobilidade, exceto no Japão. Por que isso? Olha para mim que isso é importante. Muitos países africanos, muitos países, especialmente na África subsaariana, tá? Muitos países na Ásia, vou te dar até um exemplo impactante, a Índia tem população predominantemente rural, ou seja, mais da metade da população, mais da metade daquela população mora no campo. Então, conforme vai acontecendo esse processo de êxodo rural, então tem um grande espaço de mobilidade, de deslocamento dessas áreas de densidade. Deu para perceber? Quando eu falo, por exemplo, de China,
China é um país urbano, segundo o seu último censo de 2010. Pouco mais da metade da população chinesa mora em cidades. O que significa, por outro lado, que um pouco menos da metade ainda mora no campo. Mas, gente, pensa no seguinte, eu falei de 1,3 bi, um pouco menos da metade, pô, vou jogar para baixo, você amigo, 600 milhões de pessoas, 3 Brasis, vamos pensar assim, ainda estão no campo chinês. Então é isso que eu estou chamando de lastro de mobilidade, que ainda tem uma possibilidade grande e real de se deslocar e aí alterar um pouquinho aquele papel da distribuição da população. Tá bom? Beleza. Bom, vamos lá. Para a gente fechar aqui o nosso bloco, tá bom? Eu falei que a gente ia fazer uma questãozinha, é uma questãozinha adaptada da UERJ, roxinho tipo QG, tá vendo aqui, ó, QG do Enem, roxinho, feliz pra gente. E a questão fala o seguinte: a proporção entre a população e a superfície territorial é um dos elementos que define a relação entre sociedade e espaço. Observe os dados informados ao lado. Então ele está te dando aqui 5 países, a população absoluta aproximada e a área. Tá? Bom, vamos lá. O país mais povoado é... Vamos lá. O que é o povoado? É aquele que apresenta a melhor relação, né, entre o total da população e a área. Tudo bem? Cuidado, qual é a armadilha? Qual é o mais povoado? Ele bota aqui para você, China, de cara. A China, com certeza, não é o mais povoado. É o mais populoso. Eu dei uma dica para você. Como é que a gente vai ter que pensar em relação ao povoamento? Uma área menor. Qual é o país aqui que tem uma área menor? Pô, a Holanda. Se você for armar e realizar essas contas, você vai ver que o número aqui vai ser muito maior. Mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso o país mais povoado é a Holanda, tá bom? Queridos, então já caiu no vestibular perguntando um conceito básico. Insisto, normalmente ele vai perguntar para você, ele vai jogar isso no meio de uma questão múltipla escolha, uma palavra trocada para te pegar pelo pé. Mas já caiu de perguntar o conceito, então fica atento aí ao que a gente viu nesse bloco, tá bom? Bebe uma água, respira um pouquinho, que eu estou aguardando você no próximo bloco. Beijo! Viu como é que cai? Falei, isso cai no vestibular. A gente tem que ficar atento, tá? A gente viu na questãozinha que cai. Vamos lá. Recapitulando o último bloco, que a gente tem que ficar muito atento. Populoso, elevada população absoluta. Povoado, alta densidade demográfica. Tá? A distribuição da população pelo espaço é muito heterogênea. Leve em conta fatores naturais, né? Fatores climáticos, geológicos, enfim. Fatores históricos, né? Ocupação recente, ocupação antiga, e fatores socioeconômicos, do avanço da oferta de serviços e empregos ou não. Tá? E a gente viu que, principalmente na África e na Ásia, há um enorme lastro ainda para a mobilidade dessa população. Tá legal? Qual é o foco principal, básico, importante da gente nesse bloco? Estudar algo, um gráfico extremamente importante, chamado de pirâmide etária. Tá legal? Bom, sexo etária, na verdade, porque a gente vai distribuir a população por sexo, homens e mulheres, e pelas faixas de idade, jovens, adultos e idosos. A análise desse gráfico permite a gente, tá, a orientar melhores políticas públicas. Fechado? Essa é a base, esse é o resumo do nosso bloco. Foca aí e vamos que vamos. Bom, vamos primeiro aprender a ler o gráfico, tá? Gente, por convenção, os homens ficam do lado esquerdo, as mulheres ficam do lado direito. Por que eu estou fazendo essa ressalva? A prova do Enem, por exemplo, não é uma prova colorida. Você pode até fazer outros vestibulares coloridinhos, né, que seja azul e rosa e coisa do tipo. Mas o Enem não é, e ele não é obrigado a botar isso. Tá? Você tem que saber. E aí, de repente, em função de alguma deformidade na pirâmide, como eu vou te mostrar daqui a pouco, você sabendo isso já te ajuda a entender um pouco do porquê dessa deformidade. Tá? Então, do lado esquerdo, homens, do lado direito, mulheres. Na base estão jovens, de 0 a 19 anos, pode ser você. Tá? No corpo estão os adultos, de 20 a 59 anos, tá legal? Aqui. E no topo, vértice ou ápice, estão os idosos, por exemplo, o nosso professor de Química, Mazei, tá bom? Ele está já nesse quadro aí, é verdade, ele fala que não, mas ele está.
destaquei aqui para vocês. Qual é a importância da pirâmide etária? Aqui, ó, orientar políticas públicas. Sabe por quê? Existe um... Eu vou até encostar aqui. Eu vou até colocar, veja você, o óculos da sabedoria pela primeira vez na nossa aula. Você vai olhar aqui, eu vou ficar com cara de intelectual, tá vendo? Eu vou olhar para você, fazendo pose de galã, para falar o seguinte. Existe uma lenda que rola às vezes nas salas de aula, que relacionam as pirâmides etárias com o desenvolvimento ou o PIB do país. É um equívoco. Às vezes, a gente até consegue sim criar algumas relações entre o formato da pirâmide e o nível de renda daquele país. Mas há exceções. Então, como há exceções, eu prefiro que você não guarde esse caminho. Que você entenda que, na verdade, a função primordial da pirâmide etária é compreender e orientar políticas públicas. Sabe como assim políticas públicas? Muito simples. Se você tem uma população formada mais por jovens, os seus investimentos prioritários têm que ser alguma coisa. Em adultos, em outra coisa. Em idosos, em outra coisa. Então essa é a função básica de você entender a pirâmide etária. Tá bom? Tirei até o óculos da sabedoria e aí foca no slide de novo, que eu vou rabiscar uns negocinhos aqui contigo. Tá? Eu estou colocando para vocês aqui 3 desenhos básicos de pirâmide. Tá vendo? Um é classicamente triangular, que é até o exemplo que eu te mostrei aqui, tá vendo? Uma pirâmide bem triangular, tá bom? Depois você tem uma pirâmide mais encorpada, porque o corpo está maior, e depois você tem a chamada pirâmide em cálice, que ela vai ficando mais larga de acordo com a idade vai avançando. Então, tem 3 tipos básicos de pirâmide. No primeiro tipo, eu tenho uma população de jovens maior. Né? No segundo, eu tenho uma população de adultos bem predominante. E na terceira, embora os adultos ainda sejam a maioria, mas veja que são adultos e idosos que estão dominando. Então, tem que mudar totalmente uma política pública. Tá? Tiago, qual política pública é adequada para cada situação? Eu vou te mostrar. Antes disso, tá? Deixa eu te mostrar algumas situações de exceção. Foca aí que eu vou rabiscar, tá? Vamos supor que eu vou rabiscar aqui, porque depois eu vou rabiscar lá. Né? Hoje eu vou rabiscar muito. Vamos supor que você tem uma pirâmide assim, ó. Tá? Assim. A gente chama essa pirâmide de pirâmide mordida. Eu tenho uma mordida muito forte do lado masculino, tá? Tá muito forte mesmo, até vou dar uma ampliadinha aqui, né? Do lado masculino, principalmente na faixa adulta. Calma aí, morreram muitos homens adultos. Por que será que aconteceu isso? Gente, invariavelmente, guerra. Tiago, a guerra urbana que está acontecendo no Rio de Janeiro traz isso? Não. Porque a quantidade de mortos aqui, embora seja muito alta socialmente falando, evidente, estatisticamente falando, não faz nem cosquinha na pirâmide. Pensa o seguinte, você pega, por exemplo, uma cidade do Rio de Janeiro com 6 milhões de habitantes. Tá? Ah, poxa, morreram mais de 100 policiais ano passado, a gente sente falta disso, isso é evidente, tem que se condoer. Isso é uma mazela social. Mas 100 pessoas no universo de 6 milhões não mexe naquele gráfico. Tá? Então estou falando de guerra, tipo Segunda Guerra Mundial. Estou falando de guerra como a Guerra Civil em Ruanda, com mais de 800 mil mortos. Tá legal? Estou falando disso. Tá certo? Então, um ponto. Foca aí. Se, Tiago, a pirâmide tiver agora uma mordida, dos dois lados, independente de uma faixa etária ou não, tipo, pegar mais jovem, mais idosos, tá dos dois lados a mordida. O que é isso? Provavelmente isso é alguma epidemia, alguma doença. Ah, Tiago, já sei. Zika, febre amarela. Não. Mais uma vez, a quantidade de mortos que nós tivemos nesses eventos, tá, recentes, febre amarela no país, eu estou falando aqui em fevereiro de 2018, né, no começo do mês, não teve, salvo engano, mais de 100 mortes, né, no país. Num país com mais de 200 milhões de pessoas, não faz nem cosquinha na pirâmide. Tiago, que tipo de doença é essa que você está falando, então? Gente, estou falando de febre espanhola, né? Estou falando desse tipo de guerra, de doença, perdão.
tá? Estou falando de peste bubônica, coisas assim realmente muito, muito sérias. Tá? Então, quando tiver alguma mordida, se for só do lado masculino adulto, é guerra. Se for dos dois lados e pegando todas as faixas, ou enfim, né, não tem uma faixa específica, a gente pode estar falando de alguma epidemia. Tá legal? Tranquilo? Bom, vamos lá, que agora eu vou rabiscar o outro slide, tá bom? Eu vou, já que estamos em ano eleitoral, convidar você a ser presidente ou presidenta, né, como você quiser falar, desses países. Tá? O Japão, mas vamos supor que sejam países distintos no mesmo momento. Tá? Se você for país, por exemplo, se você for presidente desse país que tem a pirâmide de 1950 do Japão, foca aí, foca aí, foca aí. A sua população é formada predominantemente, você tem uma base de jovens, né, você tem adultos, tem poucos idosos. Então, a sua atuação prioritária tem que ser para quem? Jovens, adultos ou idosos? Me responde aí. Você é presidente. Passei a bola para você. Você vai investir mais no jovem, no adulto ou no idoso? Tiago, eu vou investir onde tem mais gente. É óbvio. Então, você vai investir mais em jovens e adultos. Tá? Então, em que você tem que investir? Foca aí, vamos rabiscar. Bom, se a tua população é formada por jovens, você tem que investir muito em educação básica, ou seja, ensino fundamental, 1, 2, médio, né? E também, vamos combinar o seguinte, você tem que melhorar um bocadinho a expectativa de vida dessa população. Tiago, ainda não sei o que é expectativa de vida, você não me falou isso ainda. Calma, que eu vou falar na próxima aula. Mas adiantando aqui pra gente, é o tempo médio de vida que a pessoa tem. Você há de convir comigo que está morrendo muita gente nesse país aqui. Olha só, presta atenção, vou voltar aqui. Pirâmide mais ou menos triangular, né? Então, eu vou fechar aqui esse quadradinho, tá bom? Vou fechar aqui esse quadradinho, você tá vendo? Fechei o quadradinho. Gente, tem algumas outras palavras. Rapidinho, olha pra mim, uma observação assim, boba. Tem algumas palavras de outras disciplinas, pô, que eu fico triste de não poder falar. É sério. Pô, que são palavras maneiras, tipo, pô, mitocôndria da biologia. Pô, acho maneiro. Acho sério, acho legal, acho legal. Pô, a química tem lá, né, fenol. Pô, fenol. Pô, não fica bonito, né? Bom, tem um da matemática que eu também acho bacana, tá? Que eu vou pegar emprestado do meu amigo Sacramento, do meu amigo Sandro, que é a palavra achurada. Adoro falar isso. Foca aqui rapidinho. Você concorda comigo que toda essa área achurada que está aqui, só que você está falando achurada, porque eu gosto de falar achurada. Toda essa área que está achurada aqui é de gente que morreu, gente que nasceu e que não chegou no topo da pirâmide. Tá vendo como é que tem muita morte ali? Então é evidente que eu tenho que melhorar indiscutivelmente isso. Tá? Então quais são os dois setores prioritários? A educação básica, saúde, saneamento básico. Tá? Então são os investimentos prioritários nesse momento. Foca nesse slide aí. Vamos lá. Você agora é presidente de um país, ou presidenta de um país, cuja pirâmide é essa do Japão de 2004. A sua população é formada predominantemente por adultos. Tiago, se é em adulto, eu tenho que investir em quê? Gente, esse é um momento chamado de bônus ou janela demográfica. Tá? O que significa isso? Que você tem uma excelente relação de dependência, que você tem mais gente para trabalhar. O que a gente vai trabalhar? Aquela PIA, população em idade ativa, entre 15 e 64 anos, mais ou menos, vamos pegar assim para ficar numa média. Tá? Tem mais gente nessa faixa do que aqueles que estão acima de 65 e abaixo de 14. Então, eu tenho mais gente para trabalhar, mais gente para pagar imposto, mais gente para contribuir para a arrecadação e desenvolvimento do país. Bom, é fundamental que quando um país vive uma situação dessa, e o Brasil está vivendo essa situação hoje, você saiba aproveitar. Infelizmente, a gente não está sabendo, a gente está vivendo crise econômica, perda de emprego. Então, calma aí. Qual é a política adequada, Tiago, para um país que vive essa pirâmide? Aliás, essa é a do Brasil hoje. Tá? Você tem que investir em qualificação profissional. O teu investimento em educação continua, mas não tão focado na educação básica, já que a tua população já está mais adulta. Então eu tenho que investir mais em curso técnico, profissionalizante, universidades. Fechou? Ok? Além disso, eu tenho que tentar atuar de uma maneira muito incisiva na geração de pleno emprego.
Eu tenho que dar trabalho para essas pessoas, para que essas pessoas possam contribuir para o crescimento econômico do país. O problema é que o Brasil tem uma geração muito forte hoje, alguns estudiosos chamam de nem. Nem trabalha, nem estuda. Ai, Thiago, que horror, você está brincando com isso? Não, não estou brincando com isso. Estou falando com um amargor no coração. Porque muitas vezes essas pessoas tiveram que largar o estudo para contribuir em casa, trabalhar. Alguma gravidez precoce, algo do gênero. Então a gente está perdendo uma oportunidade para acelerar o processo de crescimento desse país. Isso é muito ruim. Muito ruim. Foca aí no slide de novo. Se você fosse presidente do Japão em 2050, você pega essa pirâmide de cálice. Você tem uma população mais idosa, então seu investimento tem que ser em saúde, evidentemente, né? Você tem que ter um sistema de saúde muito bom, e você tem que pensar seriamente no teu sistema de previdência, tá? Aqui tem que pensar em emprego, só para rabiscar, né? E na qualificação dessa população. Tá legal? Tiago, o que é previdência? Eu ouço tanto falar de reforma da previdência. Como vocês estão observando, a nossa aula de hoje está com muito conteúdo, está com muito conceito. Então eu vou falar com um pouquinho mais de cuidado sobre a reforma da previdência na nossa próxima aula, tá? Em crescimento e teorias, porque lá eu também vou ter uma forma de uma brecha, de um link para falar de envelhecimento da população, e eu vou falar da reforma da previdência, tá? Na nossa próxima aula. Beleza? Mas eu tenho que investir, então, voltando ao caso, além desse sistema previdenciário, pensar no sistema de saúde, população mais idosa. Aqui eu tenho uma relação de dependência pior. Eu tenho mais gente para receber do que gente para pagar. E aí, provavelmente, o país vai começar a enfrentar alguma dificuldade econômica. É o caso do Japão, que está vivendo uma situação muito parecida com essa. Tá bom? Bom, foca aí no slide. Aqui eu estou te mostrando os tipos de pirâmide, né, para ficar bem claro. Tá vendo? Desde uma pirâmide mais triangular até uma pirâmide mais de cálice, pirâmide de transição entre esses dois caminhos, tá bom? De certa forma, é muito o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque, olha só, quando você pega então um indivíduo aqui da década de 50, vamos pegar que essa aqui, a parte de jovens, é a parte mais larga. Na década de 80, 30 anos depois, então, essa rapaziada está aqui. Concorda comigo? 30 anos depois, essa rapaziada está aqui. Então, a gente está em processo de envelhecimento. O Brasil está em processo de envelhecimento. Mas veja como que a nossa pirâmide atual ainda é de predominância de adultos, é aquela oportunidade que eu falei para vocês de crescimento econômico. Tá legal? Veja, o crescimento da nossa população, o número médio de filhos, que é a taxa de fecundidade, está caindo, e o porquê disso também vou falar com você na próxima aula, tá? São aulas que estão muito amarradas, mas eu preciso que você saiba então que essa é a nossa pirâmide hoje, que o Brasil tem uma situação chamada de bônus demográfico. Tem uma observaçãozinha no teu material de apoio sobre isso, tá? Fique atento a essa observação. Que a nossa população está em processo de envelhecimento, mas não significa que essa população esteja velha. Cuidado que a gente vai conversar sobre isso também daqui a pouquinho. Então, os nossos investimentos prioritários devem ser, invariavelmente, tá legal? Para focar nessa população adulta. Qualificação e emprego. Ok? Beleza. Bom, além de te mostrar as pirâmides pelo Brasil, eu vou te mostrar também, né, as pirâmides por região. Quero que você perceba que, embora essa seja a nossa pirâmide, como há uma bizarra desigualdade pelos estados. Então, vamos pegar, por exemplo, o estado do Amapá. Olha como é que a pirâmide é bem triangular, diferente da pirâmide, por exemplo, catarinense, né, que é mais encorpadinha, tá vendo? Como, por exemplo, a pirâmide do Rio de Janeiro, de São Paulo, mais encorpada, a de Tocantins, mais triangular. Então significa que, embora o Brasil hoje esteja numa pirâmide de transição, há estados em estágios mais avançados do que os outros. Isso fica muito claro quando a gente faz a diferença regional.
Quando eu divido o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, você vê como é que a pirâmide da Amazônia, como a pirâmide do Norte, é muito mais triangular do que a pirâmide do Centro-Sul. Então significa que, falando em termos regionais, se em termos nacionais minha preocupação era mais com a população adulta, em termos regionais, no Norte e no Nordeste, eu tenho que pensar mais na minha população básica, né, nos jovens, na base da pirâmide, e que eu tenho que melhorar essa expectativa de vida, melhorar saneamento básico e coisas do tipo. Tá? No Centro-Sul, o investimento tem que ser mais forte em algumas questões relacionadas a emprego. Tá bom? Vamos ver se você entendeu, então. Vamos conversar em algumas questões. Observe o gráfico abaixo, a pirâmide etária. Tá vendo? Ele até falou aqui pra gente, olha que ele é bacana, ó, masculino, feminino, tá dando a quantidade pra gente, que significa em cada barra, mas enfim, vamos lá. Sobre a distribuição da população mostrada pelo gráfico, é correto afirmar que, vamos lá, a base estreita é o resultado da baixa fecundidade atual no Brasil. Aquilo que eu falei com vocês aqui, ó. A fecundidade está caindo, tá vendo? A quantidade de filhos por mulher, que a gente vai trabalhar melhor na próxima aula, mas isso já está caindo, a gente já sabe disso. Está batendo. Ao mesmo tempo em que se percebe a expectativa de vida maior das mulheres. Vamos lá, vou pegar aqui essa parte de cima, tá? A partir dos 65 anos, por exemplo. Perceba como a barra de 65 a 69 até bate aqui do lado feminino, mas não bate do lado masculino. As mulheres tendem a viver mais do que os homens. Isso eu vou te explicar também o porquê na próxima aula, mas analisando o gráfico, a gente vê que essa letra A tem muita coerência. Bom, a base estreita é resultado da alta taxa de natalidade. A gente está errado. Se eu tenho muita gente nascendo, a base tem que ser mais larga. A base estreita é resultado da alta taxa de mortalidade. Não tem relação. A alta taxa de mortalidade vai impactar no topo, não na base. A base estreita é resultado da alta taxa de mortalidade infantil. Lembrando que mortalidade infantil é até de 0 a 1 ano. Tá? Então também pouco impacta aqui. Letra E. As causas da base estreita da pirâmide, com os dados disponíveis atualmente no país, não podem ser determinadas. Não, podem sim, tanto que a letra A falou, é a resposta. Ok? Bom, mais uma adaptadinha aqui, a gente vai voltar a falar dessa questão. Mudanças na estrutura etária da população brasileira. Por que eu gosto de mostrar essa questão, gente? Uma questão simples. Ele pode mostrar essa mudança mostrando assim a sequência de pirâmides, tá vendo? Momento 1, momento 2, momento 3. População jovem, população adulta, população idosa. Tá vendo? Ou então ele pode mostrar em gráfico de linha como ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. A população de jovens está diminuindo. A população de idosos está aumentando. O que ele está mostrando, gente? Exatamente isso aqui. A população de idosos está aumentando, a população de jovens está diminuindo aqui, ó. Ele está mostrando isso, só que de uma outra maneira. Tá legal? Bom, vamos lá. A partir da análise do gráfico, ou de uma pirâmide, seja o que for, é possível projetar a redução da demanda por investimento público no seguinte segmento. Então vamos lá, qual é o setor que vai ter menor necessidade de investimento de acordo com essa situação que o gráfico está mostrando? Previdência social, não vai ter uma redução de demanda, vai ter um aumento da demanda. Eu tenho mais idosos, tá vendo? Infraestrutura de apoio ao turismo. Nada a ver, né? Rede de escolas de ensino fundamental. Ora, se a minha população até 14 anos está diminuindo, a demanda por investimento nisso também diminui. Essa é a resposta. Tiago, você está falando que uma questão de vestibular está defendendo a redução do investimento em escola? Não, gente, não estou falando isso. O que eu estou falando é que proporcionalmente haverá uma menor demanda. Evidente que isso não significa, ok, que a gente não tem todo um atraso histórico, uma defasagem histórica para corrigir. Mas que a demanda vai diminuir, vai, porque tem menos jovem. Essa é a resposta. Ok? Tá claro? Estou aguardando você no próximo bloco. Beijo. Ufa, né? Poxa, a aula hoje tá tensa, muito conteúdo. Então, sem papo, vamos reto. Foca no slide aí.
qual é o objetivo nosso nesse bloco? A gente vai falar sobre a formação da nossa população no Brasil, tá? E também sobre uma outra estrutura que é a economicamente ativa, tá legal? Quem é a população economicamente ativa? É todo mundo, tá? Que está na PIA, população em idade ativa, já falei com vocês, aqueles acima de 14 e abaixo de 64 anos, tá legal? Abaixo de 65, né? Então até 64, que trabalham ou buscam emprego. Tá? Segundo o IBGE, até quando você abre um site, assim, qualquer coisa, para buscar emprego, tá? Você já está fazendo parte da PEA, beleza? Então vamos lá. População em idade ativa que trabalha ou busca emprego. Ponto. Como é que a gente pode subdividir a PEA? Foca aí. Vamos lá. A gente tem a população ocupada, beleza? E a população desocupada, tá? Que além de ser desempregados, enfim, tal, tá legal? Não estão conseguindo uma colocação no trabalho. Mas veja que ele considera PEA, tá dentro aqui, ele não está colocando na população não economicamente ativa. Beleza? Tudo bem? Porque ele está colocando para você como consultando pessoas, jornais, etc. Então vamos lá. Vamos focar nas ocupadas. São aquelas pessoas então que são empregadas, independente de ser carteira assinada, conta própria, informal, que a gente vai comentar daqui a pouco, tá legal? E, evidentemente, aqueles que são os empreendedores, os empregadores. Tá? Então, essa é a população economicamente ativa. Tá? Por que é importante? Porque entender isso? Porque quando a gente percebe a distribuição da PEA pelos setores da economia, a gente consegue ter um diagnóstico, a gente consegue ter uma imagem de como é a economia daquele país. Se é uma economia mais rural, uma população mais rural, mais industrializada, mais terciarizada, tá? Então a gente consegue ter mais ou menos como é que é a estrutura dessa população, tá? Foca aí rapidinho, evidente que há exceções, eu quero que você fique atento a isso. Bom, antes, fazer uma questãozinha naquilo que a gente falou no último bloco. O demógrafo e economista José Eustáquio Alves, do IBGE, falou sobre o bônus demográfico, momento que, segundo o especialista, acontece apenas uma vez na história de cada país. É o momento em que a pirâmide está se transformando, depois ele passa e chega ao envelhecimento populacional. O momento do bônus corresponde, na estrutura populacional de um país, à redução da razão de dependência, aquela que eu falei com vocês, da população economicamente ativa, da população não economicamente ativa. Quanto maior for essa, menor for essa, mais gente eu tenho para trabalhar, mais gente eu tenho para produzir. Olha que luxo. Beleza, vamos seguir. Distribuição da PEA pelos setores da economia. Rapidinho, olha para mim. Vou colocar mais uma vez o óculos da sabedoria e a pose de galã para você que é geniano, para você que é geniana. Você é brabo, é braba. Eu não preciso nem recordar o que é cada setor, não é isso? Porque quando eu falo de setor primário da economia, eu estou falando da, muito bem, agricultura e pecuária. Secundário, eu estou falando da indústria. Gente, não, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo vocês. Setor terciário, comércio e serviços. Tá, então, bom, beleza, passou esse momento. Foca de novo aqui no slide. Veja que em verdinho eu tenho o setor primário, em azulzinho o secundário, em vermelho o terciário. Então, por exemplo, observa a distribuição da população dos Estados Unidos. Bom, eu tenho uma forte terciarização, né? Crescimento do setor terciário da economia. Pô, no Japão, idem, na Alemanha, idem, na França, idem, no Brasil, idem. Por mais que eu ainda tenha mais gente no primário do que no secundário, tá vendo? Na China, não. Caramba! Lembra que eu falei para vocês que há exceções? A segunda maior economia do planeta tem mais gente trabalhando setor a setor no primário do que nos outros. Claro, se eu somar o secundário e o terciário, urbano vence, ok. Mas, Thiago, por que ainda tem tanta gente trabalhando no campo chinês? Gente, vamos lá. Falei com vocês no primeiro bloco. Falei que ainda é uma população muito rural, pelo menos 600 milhões de pessoas. E cabe lembrar da aula de agricultura que o sistema agrícola predominante na China é a jardinagem. Uso intensivo de mão de obra, muita gente trabalhando.
Tá legal? Então, em função disso que você tem ainda essa configuração. Então, tá vendo? Quando você vai pensar que a segunda maior economia do mundo tem uma peia enorme ainda no campo. Então, cuidado. Falei para vocês que dá para a gente ter um diagnóstico, mas há exceções. Então, sempre vamos analisar cada caso, tá? Foca aí de novo rapidinho. Aí você pega, por exemplo, um país africano, Nigéria, que tem mais peia no primário do que nos outros. Tá? E aí você pensa, poxa, Thiago, então se tem muita gente trabalhando no campo, não há fome. Gente, olha aqui. População ativa na agricultura. Quanto mais verde, mais forte, mais gente tem. Perceba como a África, perceba como a Ásia tem muita gente trabalhando no campo. Mas perceba também quando eu pego da população subnutrida do mesmo ano, quanto mais próximo ao vermelho, mais gente subnutrida, são mais ou menos as mesmas regiões que merecem destaque. Tiago, por que isso acontece? Veja, não basta apenas ter pessoas trabalhando ali. Você tem que pensar em algumas situações. Primeira situação, há renda para essa população ter acesso à comida? Porque nós já sabemos que o problema da fome não é a falta de comida, é o acesso à comida. Tá? Segundo problema, principalmente pensando no caso africano, essa produção agrícola é voltada para o mercado interno ou externo? Externo. Plantation. É isso. Então eu tenho uma reduzida oferta no mercado interno. Por mais que eu tenha muitas pessoas trabalhando, o que eles estão produzindo não é para eles, é para exportar. Beleza? Vamos seguir os nossos slides. Que esse slide agora, essa época, está sinistra. Bom, aqui eu estou mostrando para você a distribuição da peia por escolaridade e faixa etária. Perceba como a questão do superior completo ainda é um número muito baixo em relação ao geral, tá vendo? Em relação ao geral de todas as faixas etárias. Precisamos investir mais em educação, nós já conversamos sobre isso também no outro módulo. Qual é a tendência básica? Hipertrofia do terciário. A tendência da distribuição da peia é a hipertrofia do terciário. Lembrando que hipertrofia é crescimento. Tá legal? Entendeu? Hipertrofia é crescimento. Viu? Beleza? E existe também uma outra forma, que é a terciarização. Tiago, por que isso está acontecendo? Coloquei aqui no slide para você, meu amigo. Olha o slide, olha o slide, olha o slide. Ó, por que está acontecendo? Eu tenho problemas no campo. Qual o problema? A máquina substituindo o homem. Embora você tenha um aumento da produtividade, para o cara do campo é bom, mas eu emprego menos gente com mecanização. Eu tenho pouca gente com muita terra, muita gente sem terra. Vai buscar emprego aonde? Na cidade. Aí chegou na cidade, tá? O setor secundário tem uma automação crescente. Sobre o terciário tem maior leque de opções. Então, quando a gente observa a distribuição pelos setores, perceba como o setor terciário sempre cresce. Perceba como o primário sempre diminui. É o êxodo rural. O secundário automatizado passa uma época de crescimento e depois queda. Então, a tendência é a hipertrofia no setor terciário. E aí, em verdade, vos pergunto, por mais que nós tenhamos mais leque de opções no setor terciário, você quer fazer vestibular para quê? Provavelmente a tua escolha está no setor terciário. Eu quero ser professor, médico, quero ser dentista, advogado, quero ser atuário, quero ser biólogo, enfim. Tá? Você tem um leque muito maior. Mas será que há espaço no mercado formal para todo mundo? Ou seja, emprego para todo mundo de carteira assinada, com leis trabalhistas ainda existentes, né, mas que talvez acabe nesse país, para te atender? Então, mas você tem que trabalhar. O dinheiro não cai do céu. Então, em função disso, nós temos um aumento da informalidade. Foca aí no slide. Tá? O mercado informal é composto pelas atividades, está aqui, ó, que não possuem registros. O que significa isso? Carteira assinada, não paga impostos, não emite nota fiscal. Beleza? Por quê? Vamos lá. De repente, aquela população não tem uma qualificação alta para se inserir no mercado formal. Tá? 2. O Estado, com toda a sua burocracia, dificultando a execução de concursos e coisas do tipo. Práticas neoliberais com privatizações, desempregando aquela parte daquela população. O aumento do desemprego, tanto quando a máquina substitui o homem, o estrutural, como quando acontece uma crise econômica, o conjuntural. Ou simplesmente para complementar a renda da família. São as causas básicas dessa expansão do mercado informal, que Milton Santos chamava de circuito inferior da cidade.
Então, se você ouviu falar de circuito inferior, setor informal, é isso. Com todo respeito às profissões, eu tenho certeza que você tem certeza que não é o sonho das pessoas trabalharem, por exemplo, como flanelinha, né? Poxa, com todo respeito, a pessoa está ali porque ela precisa complementar a renda, que ela não conseguiu emprego. O setor informal, tá, ele atua muito forte nesse ponto, para ter essa complementação, né? Um outro ponto, quando eu coloco para vocês ali como burocracia estatal, é também a dificuldade aqui no Brasil de você ser um empreendedor. Os impostos que você tem que pagar, todas as leis, todas as taxas. Então, esse cenário acaba quase que permitindo a informalidade. O IBGE reconhece a informalidade. O mercado reconhece a informalidade. Vou colocar mais uma vez aqui o óculos da sabedoria. Aqui. Tuf. Você já observou como em alguns comerciais de determinadas lojas de departamento, enfim, por aí vai, eles falam, vem aqui, compre um celular, compre um computador, compre uma geladeira, uma máquina de lavar. A gente faz aqui um crediário sem comprovação de renda. Já observou isso? Caraca, Thiago. Ué, o que é sem comprovação de renda? Você não tem uma carteira assinada, você não tem um contra-cheque, mas você trabalha nesses setores, você tem uma atividade. O mercado sabe que você tem dinheiro, ele quer deixar você gastar. Todo mundo quer ganhar algum dinheiro, né? Thiago, mas a chance de dar calote não existe? Existe, por isso que existe os juros também, para compensar isso. Tá legal? Bom, vamos lá. Tirei o óculos, vamos seguir. Bom, a desregulamentação que aumenta no mercado de trabalho brasileiro faz crescer um fenômeno econômico que vem sendo bastante estudado pela geografia humana e econômica. Com esse fenômeno, proliferam as pequenas empresas sem funcionários com vínculo empregatício que prestam serviços. De 2002 a 2008, esse fenômeno cresceu aproximadamente 22% nas regiões metropolitanas. Que fenômeno é esse? É a letra C, expansão da terceirização. Tiago, você não me falou o que é isso. Porque eu vou falar na questão. O que é a terceirização? Não confunda com terciarização. Terciarização é a expansão do setor terciário da economia, o que a gente estava discutindo nos últimos minutos. Terceirização é delegar a terceiros uma determinada função ou atividade. Tá? Bom, no Brasil foi aprovada recentemente uma lei que regulamenta, perdão a redundância, tá? A terceirização das atividades fim. Antes já existia das atividades meio. Vamos lá, o que isso significa? Quais são os prós, quais são os contras? Tá? Bom, isso significa o seguinte, que, por exemplo, na tua escola, talvez a cantina seja terceirizada, né? Seja uma outra empresa que trabalha lá. Beleza. É uma atividade meio da educação. Qual é a atividade fim? Um professor. Agora, em vez de contratar um professor, o Thiago Fernandes, em vez de pagar 13,3 salários no ano, você vai pagar um contrato a uma empresa e essa empresa vai pagar para mim. Então, eu acho que você já consegue perceber que aqui eu tenho uma redução de salário, eu tenho um achatamento salarial. Tá? Bom, por que é vantagem para a empresa? Se livra de encargos trabalhistas. Isso pesa muito. Usam o argumento de que isso pode gerar mais emprego. Tá? E, de fato, dentro de uma lógica, isso é possível, sim. Tá bom? Mas, por um outro lado, para mim significa receber um salário menor. Para mim, né, para o Thiago, significa provavelmente uma flexibilização maior das minhas garantias trabalhistas. Vou receber um fundo de garantia menor, vou ter uma aposentadoria menor, vou pingar mais de emprego, né, uma vez que, poxa, será que ele vai pagar a carteira para mim sempre? É complicado. Tá? Então, existe já uma possibilidade de terceirizar o professor. É isso, atividade fim. Tá legal? Há os críticos, há os defensores, eu deixo que você escolha qual é o melhor lado, tá bom? Vamos seguir aí. Bom, tema polêmico. O mercado de trabalho no país é extremamente preconceituoso, tá legal? O que significa isso? Significa que o homem tem um salário maior do que a mulher, na média 20% a mais, tá? Pelo menos, perdão, né? 27,1% a mais. E essa diferença não é só homem e mulher, é racial também. A mulher negra recebe, em média, 50% do homem branco.
Tiago, mas você está falando disso o quê? Mas não tem uma lei que proíbe a diferenciação salarial na mesma empresa? Existe essa lei. Por homens e mulheres? Ok, existe. Só que a questão é, quem é que vai chegar aos cargos mais altos? É um ponto muito importante, é um papel nosso enquanto agentes da sociedade, enquanto atores, enquanto pessoas conscientes do seu papel, lutar pelo fim dessa desigualdade. Principalmente num país que não consegue lidar bem com a sua formação étnica, como eu estou colocando aqui para vocês. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo, porque quando os portugueses aqui chegaram e encontraram índios, chegaram os brancos, depois trouxeram os negros como escravos, depois nós tivemos outras chegadas de imigrantes, e aí misturamos tudo, né, meu amigo? Tivemos uma bela de uma mistura, tá? Isso aqui a gente aprende, né, lá no jardinzinho, quem é o quê, né, dessas formas. E aí sabe qual é o resultado disso? Resultado, olha para mim. Resultado é que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Faz uma experiência. Vamos imaginar uma situação hipotética. Acontece o tempo todo. Você está andando na rua, tá legal? E aí você achou carnaval, né? Passou agora, aquele papo todo. Thiago, mas eu estou assistindo essa aula em julho. Beleza, então lembro do carnaval, né? Enfim, por aí vai. E aí você achou um passaporte de um turista no chão. Isso acontece. Rio de Janeiro, então, putz, acontece toda hora. Aí vamos supor que seja um passaporte de um alemão. Você vai abrir, vai ver a foto, você espera ver um lourinho de olho azul. Um japonês, olhinho puxado, cabelinho, né? Um nigeriano, negro, né? E um brasileiro. Qualquer foto que botar ali é lucro. Tem tudo. Até em função disso, o nosso passaporte é o mais valorizado no mercado ali das coisas escusas internacionais. Qualquer foto que você botar, passa. Nós somos a população mais miscigenada, mas nós temos tanto preconceito entre a gente que a gente não se aceita. Olha só. Olha o que eu estou colocando para vocês. Um gráfico de segundo o IBGE, vai ficar melhor explicado aqui assim, tá? Pelo censo de 2010, que aproximadamente metade do Brasil se declara branco. Olha para mim. Eu vou nem colocar óculos, agora é o momento da risada. Você acha realmente que metade desse país é branco? Sabe o que acontece? No censo hoje, nós temos a questão da autodeclaração. Tá? Você declara o teu gênero, eu posso me declarar homem ou mulher, eu posso me declarar branco, negro, mestiço, como eu quiser. Tá? E grande parte das pessoas se declaram como brancas. Por quê? Preconceito. Vergonha do passado. Necessidade de reconhecimento na sociedade. Então, quando eu falo de um mercado de trabalho desigual, a gente também tem que mudar até na forma como nós nos enxergamos enquanto cidadão. Tá legal? Tá claro? Deixa eu pular aqui alguns slides que eu estou mostrando para vocês. Pode focar aí. Aqui é a distribuição da população por região. Evidentemente, eu quero destacar para vocês dois aspectos mais chamativos. O primeiro, na região norte, é a que nós temos a maior proporção de população indígena, embora seja ainda uma proporção pequena, tá? E a região sul, a maior proporção de população branca, em função das heranças do período, né? Evidente, como a gente vai ver lá na última aula de imigração, das chegadas de italianos, alemães e por aí vai. Tá? Vamos lá. A gente fecha a aula e classificar a população de acordo com a qualidade de vida. Foca aí. Existe o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que varia de 0 a 1, levando em conta o seguinte: a renda per capita. Como é que eu faço isso? Eu pego o PIB daquele país e divido pelo total da população, tá? Saúde, principalmente com a expectativa de vida, e a educação, em que eu levo em conta a taxa de analfabetismo, tem que ser baixa, né, para subir isso aqui, e o tempo médio de estudo, que a gente chama de escolaridade. Tá? Fazendo essas contas básicas, o Brasil está na desonrosa 79ª colocação. Um país que tem, veja, o 8º, 9º, ali brigando, né? 6, 7, 8º, 9º PIB do mundo. E tem o 79º IDH, isso é ridículo. Significa que não adianta ter PIB alto. Significa que a gente tem que investir em aquilo que a gente está falando ao longo dessa aula toda. Educação, saúde e coisas do tipo. Tá legal? Bom, foca aí.
Um outro ponto interessante é que nós temos uma enorme desigualdade. A gente tem os bolsões de pobreza, né, áreas mais pobres, e essa enorme desigualdade fica muito clara quando a gente analisa o índice de Gini do país. Índice de Gini é um que mede também a desigualdade. Tá? Varia de 0 a 1, tal qual o IDH, só que aí a situação aqui é pior, que é o inverso, na verdade. Né? Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade, quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição da renda, ou seja, lá o que você está estudando. Né? Então vamos lá. Vamos pegar uma situação. Vamos analisar a sua sala de aula com 40 pessoas. Tá? Todo mundo tem R$ 200 na carteira. Né? Então não tem desigualdade, é o Gini 0. Uma pessoa tem todo o dinheiro, o resto não tem nada, é o Gini 1. Quando esse índice está acima de 0,4, ele é considerado alto. Olha agora para o gráfico. No Brasil, o nosso índice é de 0,5 e olha que ele está caindo. Tá? E olha que ele está caindo. Momento de maior expansão de ditadura militar, milagre econômico, vamos deixar o bolo crescer para depois repartir. Momento de queda, os últimos anos aí de governo, com aumento real do salário mínimo e coisas do tipo. Tá bom? Beleza? Bom, para a gente fechar, vamos fazer mais uma questãozinha, que é o seguinte, a evolução do IDH, está vendo o gráficozinho, e aí ele fala, a análise do gráfico permite observar que, embora abaixo de países vizinhos latino-americanos, o IDH brasileiro melhorou nas últimas décadas. Um fator que justifica tal evolução, vamos lá, fim da desigualdade social? Vamos rir, né? Redução da maioridade penal? Isso não aconteceu, em primeiro lugar, tá? E segundo lugar, vamos lá, também não, isso não significa que vai melhorar nada no IDH. A elevação do coeficiente de Gini significa aumentar a desigualdade. Né? Se aumentar a desigualdade, isso não é bom para o IDH. Inserção feminina plena no mercado de trabalho. A gente já viu que é desigual. Elevação da expectativa de vida, essa é a resposta. Hoje, no Brasil, de acordo com os nossos dados mais recentes, a nossa expectativa de vida superou os 70 anos. A mulher vive mais do que o homem. Tiago, por que isso acontece? Bom, na nossa próxima aula eu vou te contar. Estou esperando você. Beijo.